Bom dia, pessoal. Eu sou o Tiago Rocha, professor de vocês da disciplina de Eletrotécnica. Eu já coloquei algumas definições lá no Cigarro em relação à disciplina. Basicamente, nossas aulas teóricas vão ser feitas de forma assíncrona. Eu vou gravar a aula, vou colocar lá no Cigarro, o link para vocês poderem assistir a aula. E no Cigarro, eu vou informando para vocês a respeito das considerações da disciplina. Então, eu já coloquei lá no Cigarro a respeito de chamada, de prova. O plano de curso já está no Cigarro. E essa não será a nossa primeira aula. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da disciplina, a respeito da parte teórica, vocês podem mandar e-mail para mim, ou vocês podem usar o horário que vocês têm destinado a tirar dúvidas. Então, pessoal, deixa eu começar aqui a mostrar a apresentação. Vou tirar aqui minha... Bom, pessoal, a nossa disciplina de eletrotécnica, ela se divide basicamente em 3 disciplinas lá no curso de engenharia elétrica. A primeira parte, né, a primeira unidade, nós vamos ver a parte de circuitos elétricos. Então, a gente vai ver uma simplificação a respeito de circuitos elétricos, e essa teoria de circuitos elétricos vai funcionar para vocês, para dar uma base, para que vocês possam entender as outras unidades. Um pouco do que a gente viu já, vocês já viram nas disciplinas, até no ensino médio, e disciplinas que vocês pagaram no curso de vocês. A gente vai ver o quê? Circuitos de corrente contínua, circuitos de corrente alternada. Todos os circuitos que nós vamos ver, eles são circuitos que a gente chama de circuitos em regime permanente, ou regime estacionário. O que é isso? A gente não vai tratar a parte transitória dos circuitos elétricos, mas sim a parte de regime permanente, quando o circuito está em equilíbrio. O que seria isso? Quando a gente liga uma fonte do computador, para alimentar o computador, aquela fonte, ela fornece uma tensão DC para alimentar aquele computador. Não é instantaneamente que aquela tensão é estabelecida. Né? No momento que a gente conecta na tomada, existe aquela tensão, ela oscila um pouco, mas depois de um certo tempo, poucos milissegundos, essa tensão ela é estabelecida. Então, se eu preciso de uma tensão de 20 volts para alimentar o computador, aquela tensão vai ser estabelecida. Isso vai servir para a gente tanto na parte de circuitos de corrente contínua, como circuitos de corrente alternada. Então, a importância da energia. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma em outra, ou seja, a quantidade de energia total permanece constante. Então, a gente tem aqui algumas formas de energia. Temos a energia térmica, né? A gente tem lá a utilização do gás no nosso fogão para a gente poder aquecer lá a panela, né? Ferver a água, fazer a comida. Nós temos também outro tipo de energia, que é a energia luminosa. Aí temos também a energia mecânica, a energia elétrica. Essas duas formas de energia, né, energia térmica e energia luminosa, podem ser utilizadas para você gerar energia elétrica. A energia térmica a partir de usinas térmicas, a carvão, a diesel, a gás natural ou até nuclear. E energia luminosa a gente pode ter uma usina fotovoltaica, que converte energia luminosa em energia elétrica.
Dentre as formas de energia existente, pode-se dizer que a mais nobre é a energia elétrica, pois é a mais fácil de ser transportada, também tem a velocidade, você precisa de um meio físico para transportar, e ela basicamente se movimenta na velocidade da luz, então ela é muito rápida, né? Então é fácil de você transportar ela. E ela pode ser transformada em energia térmica luminosa motriz, né? Para você estar transformando em energia mecânica, né? A gente tem aqui o exemplo de um chuveiro elétrico, onde a energia elétrica é transformada em energia térmica por efeito Joule. Temos uma esteira aqui, que é tracionada a partir de um motor. Esse motor, ele é uma máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica, para a gente ter a rotação. E aqui temos um exemplo de uma luz incandescente, luminária incandescente, que vai funcionar para converter energia elétrica em energia luminosa, mas também energia térmica. Né? A lâmpada fluorescente, a lâmpada incandescente, ela não é muito eficiente, porque ela produz muito calor. Hoje em dia, aplicações que a gente tem de energia de lâmpada incandescente é mais quando você tem necessidade de gerar calor. Então, a partir disso, para que a gente possa continuar na disciplina, eu vou relembrar para vocês alguns conceitos de eletricidade, né, que vocês já viram ao longo da vida de vocês. O que é importante, né? Então, a gente não dá para pensar hoje em dia o que a gente tem hoje em dia sem eletricidade, né? Tudo basicamente hoje em dia está se resumindo a celular, né? E para a utilização do celular é necessária energia, a utilização de energia elétrica, né? Então, para questão de hospitais, é necessário a energia elétrica. Então, basicamente, tudo hoje em dia necessita da energia elétrica. Então, por isso que a gente vai ter que relembrar alguns conceitos de eletricidade. Qual é o conceito básico da eletricidade? A eletricidade, ela se divide, basicamente, em dois tipos. Nós temos a primeira, que é de corrente alternada, onde as correntes e tensões, elas têm um comportamento cossenoidal, como vocês podem ver nessa primeira figura. Então, temos correntes e tensões cossenoidais. Aí uma pessoa pode perguntar, Tiago, mas a corrente senoidal, ela tem uma média nula e a tensão tem média nula. Como é que a gente alimenta uma carga com tensão senoidal e essa carga ela desenvolve potência? Que apesar da tensão ter média nula e a corrente ter média nula, como a potência é o produto da tensão pela corrente, o que vai acontecer? A potência ela não vai ter média nula. Então, é assim que a gente vai conseguir desenvolver potência aqui nesse chuveiro elétrico, que pode ser alimentado, geralmente alimentado, né, em tensão CA. A gente tem uma resistência, que ela é ajustável, e o que vai acontecer? A gente vai ter uma tensão alternada, tensão em formato de uma senoide, ou cossenoide, aplicando no resistor, que vai consumir uma corrente senoidal. Apesar da corrente e a tensão terem média nula, a potência não vai ter média nula, por isso que a gente consegue ter o aquecimento da água. A transmissão, geração, distribuição de energia elétrica é feita com corrente alternada. Corrente contínua é mais utilizado para aplicações nós temos em nossas casas, né? Também em indústrias. Então, a alimentação aqui do computador, a fonte, ela recebe tensão alternada, é convertida em tensão CC, o circuito do computador é alimentado em tensão CC. Aí, exemplo de circuitos com tensão CC, tem aquelas baterias, a pilha do controle remoto, ela é de tensão contínua, tem corrente contínua. E a aula de hoje a gente vai se destinar a trabalhar apenas com corrente contínua, né? Corrente alternada, a gente vai ter que primeiro relembrar números complexos, para depois falar um pouquinho de fasores, para depois poder entrar na parte
na parte de corrente alternada, né? Circuitos de corrente alternada. Como é que fica os circuitos? Quais são os conceitos de eletricidade? Corrente elétrica, pessoal, basicamente é uma movimentação de elétrons. Então, um movimento ordenado de elétrons. Esse movimento só ocorre se houver uma pressão externa capaz de movimentar os elétrons. E essa pressão é conhecida como DDP, diferença de potencial. A unidade da corrente elétrica é o ampere. Uma coisa que os alunos fazem, até engenheiros, alguns engenheiros fazem de campo, engenheiros eletricistas também, é usar o termo amperagem. O termo amperagem, ele não existe. O correto é você usar corrente elétrica e tensão elétrica. Você não, quando alguém chegar para vocês, por favor, meça essa amperagem, você não, correto não é amperagem, é corrente elétrica. Então, o termo adequado vocês têm que utilizar é corrente elétrica e tensão elétrica. Matematicamente, a corrente elétrica representa a quantidade de elétrons, ΔQ, que atravessa a seção transversal de um fio durante o intervalo de tempo. Então, assim, a gente consegue encontrar essa corrente em amperes. E esse fio, né, eu vou mostrar você mais lá na frente, ele vai ter o quê? Basicamente uma resistência, que dependendo do valor da resistência, essa tensão, essa corrente vai ser maior ou menor. Então, a gente tem aqui, nessa figura da esquerda, uma pilha que alimenta uma lâmpada, e a gente tem um fio, ó, que faz a conexão, e essa pilha, ela tem energia para fazer com que haja circulação de elétrons, os elétrons circulam esse circuito, e dessa forma a lâmpada consegue converter energia elétrica em energia luminosa. A tensão, né, que é a DDP, diferença de potencial, é a pressão externa, é a pressão aqui que é exercida aqui nessa fiação, para fazer com que haja movimentação dos elétrons. Essa pressão externa, ela é a diferença de potencial, né? A sua unidade é o volts. Então, existe aqui esse oninho aqui verde, ó, que está fazendo o quê? Está empurrando esses elétrons para que eles circulem nesse circuito. Então, se não tivesse DDP, se não tivesse a pilha, se eu pegar essa lâmpada e só alimentar por um fio, não vai existir corrente. É preciso que a gente tenha o quê? Tenha essa pilha fazendo aplicando essa tensão lá no circuito. Não pode haver corrente elétrica sem existência de tensão elétrica, né? Entretanto, pode haver tensão sem corrente. Por que isso? Nesse circuito aqui, ó, se por acaso eu não tiver essa pilha alimentando o circuito, eu não tenho corrente elétrica. Mas se eu tirar esse fio e eu medir a tensão elétrica nessa pilha, eu vou ver que a tensão dessa pilha é o quê? 1,5, 9 volts, 24 volts. Então, a gente pode ter um circuito que tenha tensão elétrica, mas não tenha corrente. Outro exemplo, se eu tirar essa lâmpada, vai existir tensão elétrica nesse bocal, mas não vai existir corrente elétrica. O circuito, a gente diz que o circuito está em aberto. Então, não há corrente sem tensão, mas pode existir tensão sem corrente elétrica. Outro exemplo é você utilizar aqui uma tomada, onde se você medir aqui, se você colocar o dedo, você vai dar um choque, né? 220. Essa tomada aqui, ela tem 3 pinos, onde esses pinos laterais vão ser a fase e o neutro, e esse terminal aqui do centro vai ser o terra, né? Que deve ser, todos os equipamentos devem ser aterrados por segurança, né? Se por um acaso uma fase de algum equipamento tocar a carcaça do equipamento, do motor na geladeira, e alguém tocar nessa carcaça, a corrente elétrica ela vai preferir passar pelo terra do que por você, quando tocar essa carcaça. Então, como eu já tinha começado a falar para vocês, uma coisa que vai influenciar, né, um fator que vai influenciar a corrente elétrica, a gente chama de resistência. Embora a tensão ela vá exercer uma pressão, né, uma diferença de potencial, para fazer com que haja movimentação, e quanto maior a tensão, maior a circulação de corrente, esses elétrons não fluem livremente. Sempre haverá uma restrição, ou seja, uma oposição à passagem de corrente elétrica. Essa oposição é a resistência, e a unidade dela é o ohm.
Então, aqui tem esse exemplo, tem a tensão fazendo pressão para que haja circulação da corrente e a resistência dada em ohm, que pode ser HM ou com esse símbolo, e assim nós temos a circulação da corrente elétrica nesse circuito. Então, quanto maior for o valor da tensão, maior vai ser o valor da corrente. Quanto maior o valor da resistência, menor vai ser o valor da corrente. Mais pressão a gente vai ter aqui, nesse nó aqui nessa corda, para fazer com que não haja circulação de corrente. Então, já dá um conceito interessante. A corrente elétrica é proporcional ao nível de tensão aplicada no circuito e a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência. Potência elétrica, ela vai ser o quê? Ela é a quantidade de trabalho realizada durante um período de tempo. Então, se você tiver a corrente elétrica circulando aqui nessa lâmpada, vai ter o quê? Nessa lâmpada, aqui nesse chuveiro, você vai ter o quê? A presença de uma potência elétrica, de trabalho, né? Trabalho, uma potência útil sendo desenvolvida. A potência ela vai ser o trabalho dividido pelo tempo. O trabalho é dado em joules, o tempo é dado por segundos. E essa potência, né, a unidade dela é o watts. Pode ser watts ou quilowatts. Só uma coisa interessante. Quando vocês vão pagar a conta de energia de vocês, a sua residência, né, tem os equipamentos que possuem, somando todos os equipamentos, você tem uma potência, né, capacidade instalada que a gente fala, mas você não paga pela potência dos equipamentos, você paga pelo quê? Né, o equipamento fica ligado direto, geralmente ela consome 40 kWh ao mês. Deixa eu só ver um negócio aqui. Em um circuito elétrico, a potência é a quantidade de cargas, a qual uma fonte de tensão de magnitude V pode fornecer durante o tempo, o trabalho de tempo. Então, se você pegar aqui, ó, a potência vai ser igual à quantidade de cargas vezes a tensão sobre o tempo, sendo a corrente a quantidade de carga sobre o tempo, você encontra que a potência é a tensão vezes a corrente. Né? A potência é dada em watts. Então, nesse circuito, ó, se eu quiser saber qual é a potência aqui que está sendo consumida pela lâmpada, eu multiplico a tensão vezes a corrente. Professor, essa potência é a potência luminosa que está sendo fornecida pela lâmpada? Não, porque essa lâmpada tem uma eficiência. E a eficiência dessa lâmpada, né, incandescente, por caso incandescente, vocês têm uma eficiência baixa. Então, sei lá, 60%, 70%. Então, se tiver uma potência de 100 watts sendo consumida pela lâmpada, essa energia, apenas uma parte dessa energia vai ser convertida em energia luminosa. Boa parte vai ser convertida em energia térmica. Como a gente pode, pessoal, relacionar essas grandezas? Isso é possível a partir da utilização da lei de Ohm e do efeito Joule. O efeito Joule, eu já falei a vocês, é aquele efeito que a circulação de corrente elétrica numa resistência vai fazer com que haja produção de calor. Então, isso é o efeito Joule. Então, é dessa forma que vocês têm a utilização dos chuveiros elétricos. São
são resistências que têm que, quando há aplicação de uma tensão, há circulação de corrente e, assim, a produção de energia térmica. O que é que a lei de Ohm não vai nos falar? Ao analisar na primeira metade do século XIX, características de materiais submetidos a potenciais diferentes e correntes originadas nesses, J. Simon Ohm verificou que, para vários materiais, existia uma proporcionalidade entre a tensão aplicada e a corrente elétrica. Claro, dentro de existe um limite, né? Chega um momento que isso deixa de ser proporcional. Isso significa, por exemplo, que se dobrarmos a voltagem aplicada a esse material, a tensão elétrica, a intensidade de corrente elétrica também está errada aqui. A tensão elétrica aplicada, a intensidade da corrente também vai dobrar, isto é, a relação se mantém constante. Essa constante ela é conhecida como resistência. Né? Essa resistência vai ser igual a tensão sobre a corrente, ó. Tangente desse ângulo vai ser igual a V vezes I. Então, vejam, corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Então, o que a primeira lei de Ohm nos diz? A intensidade de corrente em um condutor é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Para a lei de Ohm, a corrente é o efeito desejado, a tensão é a causa e a resistência é a oposição. Então, a resistência vai se opor à circulação de corrente, já a tensão ela vai ser o motivo que a gente tem de a circulação de corrente. Então, dá um exemplo aqui. Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Pronto, aqui. Se por um acaso, pessoal, a gente pegar, não ter essa lâmpada, que a gente pegar apenas esse fio e ligar nessa pilha, o que vai acontecer? Esse fio aqui, a teoria, ele tem uma resistência nula. Essa corrente elétrica que circula nesse fio, ela vai tender a infinito, vai tender a uma corrente muito elevada. Então, se por acaso você pegar a pilha e ligar um fio nela, o que vai acontecer? Ela vai descarregar de forma rápida. E vocês vão notar que o fio vai aquecer. Essa corrente ela não chega no infinito, né? Por quê? Porque o fio sempre possui alguma resistência. Então, quanto maior for o valor dessa tensão, maior vai ser a corrente, quanto menor o valor da resistência, menor vai ser a corrente, quanto maior o valor da resistência. Outra coisa, esse fio, pessoal, a gente dá para fazer analogia, né, com o cano, né, considerando que o cano é o fio e o fluxo de água no cano é a circulação de elétrons. Se por acaso você tiver um fio com a bitola maior, você tem uma menor resistência, porque há maior circulação de elétrons. E se por acaso você tiver um fio com a distância maior, você tem uma elevação da resistência. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Isso é a segunda lei de Ohm. O que é que o efeito Joule ele nos diz? O efeito Joule ele nos diz o quê? A corrente elétrica, ao atravessar uma resistência, ela vai o quê? Vai dissipar calor. E esse calor dissipado é o efeito Joule que pode ser verificado através do aquecimento de água para um chuveiro elétrico, como eu já tinha dito a vocês. Outra forma é o aquecimento do filamento tungstênio numa lâmpada incandescente, o qual emitirá um fluxo luminoso. Né? Nós temos exemplo aqui de um chuveiro elétrico que converte energia elétrica em energia térmica, o efeito Joule, e aqui uma lâmpada que converte energia elétrica em energia luminosa, mas também em energia térmica. Então, o efeito Joule, ele vai o quê? Ele é o efeito de você ter essa conversão de energia elétrica em energia elétrica em energia térmica. Então, num circuito elétrico, né, se a gente pegarmos essas
esses dois circuitos e trocar no lugar dessas cargas, né, que é o chuveiro ou a lâmpada, e utilizarmos uma resistência, e no lugar aqui da tomada ou da pilha, a gente utilizar uma fonte de tensão, a gente tem o que? A representação no circuito elétrico, onde a fonte de tensão vai aplicar uma tensão na resistência com o valor R, e a potência desenvolvida vai ser igual a tensão vezes a corrente. Tensão elétrica, pessoal, ela vai poder ser expressa com o valor de V ou com um V, usando o V maiúsculo ou E maiúsculo. A tensão na resistência é a própria tensão na fonte. Aqui a tensão da resistência é a própria tensão na fonte. E a potência desenvolvida é igual a tensão vezes a corrente, como eu já tinha dito, com a unidade em watts. Lembrando que a unidade da tensão é em volts e a unidade da corrente é em ampere. A partir da lei de Ohm é possível obter outras formas de calcular a potência. Porque se eu sei a relação da corrente e tensão, né, que é dada pela resistência, a gente pode substituir essa fórmula e encontrar três fórmulas para a potência elétrica. Essa é a primeira fórmula, V vezes I. Se eu substituir a corrente, que é igual a tensão sobre a resistência, nós temos que a potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. E se substituirmos a tensão pela lei de Ohm, nós temos que a potência elétrica no circuito é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, agora que a gente relembrou alguns conceitos, né, de eletricidade, agora a gente vai poder entrar assim, mais um pouquinho a fundo da questão de circuitos elétricos. Né? Então, qualquer dispositivo com dois terminais acessíveis, através dos quais pode-se fluir uma corrente elétrica, é conhecido como bipolo. Então, nós temos um bipolo, que é um elemento que tem dois terminais, e nesses dispositivos há a circulação de corrente elétrica. Então, temos a circulação de corrente, e sobre esse bipolo nós temos o que chamamos de tensão elétrica. Então, quais seriam os bipolos mais conhecidos? A gente tem os resistores, que eu já mostrei a vocês, capacitores e indutores. A potência instantânea fornecida por um bipolo é dada pelo quê? Pela tensão. Lembre que esse T aqui, pessoal, quer dizer que é potência instantânea, é tensão instantânea vezes corrente instantânea. Se o circuito for de corrente contínua, né, a gente vai poder substituir aqui por valores constantes. Aí, se for alternado, se for corrente alternada, não. A gente vai ter senos e cossenos aqui para tensão e corrente. A potência ela é fornecida absorvida pelo bipolo, por um bipolo. Isso é determinado pelo sinal do produto, V vezes I na conversão do gerador de receptor. O que seria isso, pessoal? Um bipolo ele pode ser fornecedor de corrente ou ele pode ser consumidor de corrente. Quando o bipolo ele está fornecendo corrente elétrica, o que vai acontecer? O terminal aqui positivo do bipolo é onde a gente tem a saída da corrente elétrica. E a volta aqui no terminal negativo. Aí quais seriam os exemplos? Geradores, né, fontes, baterias. Só que a bateria ela pode funcionar como bipolo gerador ou não. Ela pode ser uma bateria recarregável. Se por acaso no terminal positivo a corrente está sendo fornecida, então o bipolo está funcionando, a bateria está funcionando como gerador. Se por acaso a corrente está voltando, está entrando no terminal positivo, então a gente tem o quê? Tem a bateria sendo recarregada. Professor, mas como assim? Eu defini que o sentido positivo é saindo do terminal positivo.
Quando eu fui fazer minhas contas, eu encontrei que essa corrente é negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sentido que eu usei como positivo está errado. O sentido que eu utilizei para a corrente saindo do terminal positivo está errado. O que está acontecendo? A corrente está no sentido contrário. Então, toda vida que vocês encontrarem a corrente com valor negativo é porque está com o sentido contrário ao que vocês determinaram. Já um bipolo receptor, a gente tem a entrada da corrente no terminal positivo. A bateria ela pode ser receptor ou gerador, mas o capacitor, o indutor e o capacitor, indutor e resistor não. Eles só podem ser receptor. Então, o que vai acontecer? Quando a corrente elétrica circular por um resistor, o terminal, a polaridade, o terminal positivo vai ser aonde nós temos a entrada da corrente elétrica no circuito, na resistência. Terminal negativo na saída aqui. Ou se por um acaso a corrente estivesse saindo, aí o que ia acontecer? A corrente está saindo aqui e entrando aqui. Ó. Então o terminal positivo seria esse. Então, quando vocês for analisar o circuito, professor, a resistência aqui está sem polaridade. Por quê? Porque a polaridade quem vai definir é a corrente. A bateria não, a bateria tem o terminal já positivo e negativo definido. Mas o resistor não. Então, se por acaso, vou definir aqui a polaridade nessa resistência. Definir positivo e negativo. Aí eu fiz todas as contas e encontrei que a corrente está, sei lá, de 2 amperes. Aí, tranquilo. Considerei mais e menos, corrente entrando aqui, 2 amperes, então quer dizer que a corrente realmente está nesse sentido. Professor, considerei mais e menos, considerei a corrente circulando nesse sentido e encontrei uma corrente de menos 2. Isso quer dizer que a corrente ela não está nesse sentido horário, está no sentido anti-horário. Então, na verdade, a polaridade do resistor vai ser o quê? Vai ser mais e menos. Então, bipolo, a bateria, né, fontes vão poder ser geradores, bipolos geradores ou receptores, mas capacitores, resistores e indutores sempre vão funcionar como... Na verdade, o resistor sempre vai funcionar como um receptor. O capacitor e o indutor não, eles vão poder funcionar como gerador, durante um pequeno intervalo de tempo, mas vão poder. Mas a gente não vai tratar disso aqui na disciplina. Em corrente contínua, a gente vai considerar que os capacitores vão funcionar como um circuito aberto, ou seja, como se não tivesse o capacitor, e os indutores vão funcionar como um curto-circuito. Então a gente vai poder trocar o indutor pelo fio. Aí o circuito elétrico, pessoal. O que é interessante aqui? Nesse circuito elétrico, nós temos inúmeros elementos. Temos quantas fontes de tensão? Uma fonte de tensão V1. Quantas resistências? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas indutâncias? 1, 2, quantos capacitores? 1, 2. Se por acaso eu dissesse que esse circuito aqui está em corrente contínua, vocês já poderiam trocar esse indutor por um fio, um curto-circuito, ou o capacitor pelo um circuito aberto. O que é o circuito aberto? Eu vou deixar os dois terminais do capacitor em aberto, sem nada. Ou seja, corrente, não vai existir circulação de corrente aqui nesse capacitor. Esse indutor aqui a gente vai poder botar um fio, e esse capacitor a gente vai poder botar um circuito aberto. Vai poder retirar o capacitor, né? Deixar os dois terminais sem nenhum elemento. Aí quem vai determinar as correntes aqui não vão ser os capacitores nem indutores, vão ser as resistências. Mas o que é interessante, pessoal, nesse circuito elétrico, que é importante vocês verem, porque vocês vão poder estudar vários materiais. Então, assim, é importante eu mostrar algumas coisas, algumas definições para vocês, para que vocês possam entender melhor. O que é um nó? É um ponto de conexão de dois ou mais bipolos. Então, a gente tem aqui, ó, esse resistor, sendo o terminal dele sendo conectado no terminal desse resistor e no terminal desse outro resistor. Então, aqui nós temos um nó.
Então, temos esse nó aqui que liga uma fonte, um resistor e outro resistor. Aqui temos outro nó. Lembra que não é só quando tem pontinho, não. Esse nó aqui liga essa resistência, essa indutância. Aqui, professor, aqui tem um nó. Não precisa representar um nó aqui, porque ele já está representado aqui, ó. Esse aqui seria um nó só. E a gente tem só um fio. Se eu tivesse um resistor aqui, não. Aí eu teria aqui a presença de outro nó. O que é um laço? Um laço é o caminho fechado de um circuito passando apenas uma vez em cada nó e terminando no nó de partida. Então, se eu partir desse nó aqui, ó, circular o circuito, e eu parar aqui, eu não tenho um laço. Mas se eu sair daqui, ó, e voltar para cá, aí não, aí eu tenho um laço. E eu só posso passar uma vez em cada nó, então eu não posso fazer assim. Aí vem aqui, desce, vem para cá e volta. Não pode, porque eu vou estar passando nesse nó aqui duas vezes. Então, o caminho fechado, um laço é o caminho fechado. Uma malha, ela é um laço que não contém nenhum outro laço. Um laço pode conter o quê? Várias malhas, mas uma malha não pode conter um laço. Então, ó, a gente aqui vai ter uma malha. Ó. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E o que seria um ramo? É um caminho que liga dois nós. Então, aqui eu tenho um ramo, ó. A corrente elétrica vem aqui, ela vai ter dois ramos, para cá e para cá. Ela tem um ramo e ela tem outro ramo aqui. Ó. E malhas, pessoal. Quantas malhas a gente vai ter? A gente vai ter uma malha, duas, três e quatro. Por quê? Aqui, pessoal, é o quê? É uma malha? Não, é um laço. Porque a gente tem um laço aqui internamente. Então, toda malha é um laço, mas nem toda malha, nem todo laço é uma malha. Aqui, ó, esse externo aqui, ó, é um laço? É. Mas é uma malha? Não, porque a gente tem outros laços internos. Então, essas quatro aqui, representações seriam quatro malhas. Então, esse circuito teria quatro malhas. A gente vai poder tirar quatro equações das malhas desse circuito. Geradores de tensão contínua. O que é um gerador? A tensão é a força que impulsiona o movimento dos elétrons em um circuito. Trabalho ou energia realizada para mover uma partícula de um ponto a outro passando por um campo elétrico. A tensão contínua, como eu repito a vocês, é uma tensão que não varia com o tempo. Tem um valor constante. E um gerador de tensão contínua ela vai impor uma tensão constante entre seus terminais, qualquer que seja o valor da corrente. Para mostrar a vocês. Não achei. Quero entender essa zoada. Vamos continuar. Então, a gente tem aqui exemplo de dois geradores de tensão contínua. Uma bateria, 9 volts, e uma pilha, né? A tensão de... Se for pilha normal, 1,5. Se for pilha recarregável, 1,2. Por isso que as pilhas recarregáveis,
descarrega bem mais rápido do que as que a gente tem normais, né? Aí, fonte de corrente, pessoal. O que é interessante a respeito de fonte de corrente? Fonte de tensão é uma coisa que você tem que prestar atenção aqui no que eu vou dizer. A fonte de tensão, ela é uma fonte que ela determina a tensão em seus terminais, mas a corrente depende do circuito. Então, vai depender se eu coloco a fonte é de 10, eu coloco um resistor de 10, a corrente vai ser 1 ampere. Se for um resistor de 5, vai ser 2 amperes. Então, a fonte de tensão é uma fonte que impõe a tensão em seus terminais, mas a corrente depende do circuito. Já a fonte de corrente é o contrário. Ela é uma fonte que é representada por essa bola, né, esse círculo com essa setinha representando o sentido da corrente. Essa fonte de corrente aqui, ela vai ser expressa em amperes, 4 amperes, 5 amperes. Ela vai determinar a corrente com todos os elementos que estão em série com ela. Eu vou mostrar vocês direitinho o que é série mais na frente. Mas com certeza vocês já sabem, né? O série é um circuito onde a gente tem a circulação dos elementos que estão em série quando passam por eles a mesma corrente. Não o valor numérico, né? Isso aqui, ó. Se em R1 e R3 passar 2 amperes, não quer dizer que eles estão em série. Agora, R6 e L2 estão em série porque estão passando por ele a mesma corrente. Então, a fonte de corrente, ó, se eu tivesse uma fonte de corrente aqui, ó, ela impor a corrente em R6, L2 e C2. Mas a tensão sobre essa fonte de corrente, ela depende do circuito. Então, se a fonte de corrente for 10 e eu alimentar um resistor de 1 ohm, então a gente vai ter uma tensão de 10 volts. Se for um resistor de 2 ohms, 20 volts. Então, às vezes acontece assim, a gente coloca no circuito corrente, da fonte de corrente de 12 amperes. Aí o aluno considera que a tensão é 2. Não. A corrente é 2 amperes. A tensão só seria 2 volts se a gente tiver um resistor ligado de 1 ohm. Então, assim, no circuito elétrico, a fonte de tensão, ela define a tensão em seus terminais, mas a corrente vai depender do circuito. E a fonte de corrente, ela vai impor a corrente em todo o circuito que está em série, todos os elementos que estão em série com ela. Mas a tensão sobre a fonte de corrente depende do circuito. Então, agora eu vou relembrar vocês que seria o conceito de série paralela. Série é quando nós temos o quê? Elementos onde há a mesma circulação de corrente. Então, B1, B2, B3 e B4, né, possuem a circulação da mesma corrente elétrica. Tem tensões diferentes, mas tem corrente sendo a mesma, né? Já o circuito em paralelo é quando os bipolos possuem a mesma tensão. Então, vejam que uma tensão aqui é aplicada, essa tensão alimenta todos esses bipolos. Aí uma coisa que eu pergunto a vocês. Em um circuito elétrico, na residência da gente, vocês acham que todos os equipamentos são ligados em série ou em paralelo? E aí, o que vocês acham? Os equipamentos que vocês compram na casa, vocês compram ele para ser alimentado nos 220 volts. Então, se você tem que ter a mesma tensão para todos os equipamentos, então esses equipamentos vão ter que ser ligados em paralelo. Então, na sua casa, os equipamentos são ligados em paralelo. Não são ligados em série.
também temos o quê? Temos circuitos elétricos onde nós não temos associações série nem paralela. Por que, que a gente fala tanto em associação série e paralela? Por quê? Porque se eu tiver um circuito elétrico e eu quiser simplificar ele, resumir esse circuito, né, achar o equivalente, o que eu primeiro vou fazer? Eu vou procurar elementos série para poder simplificar, eu vou poder transformar essas 4 resistências em apenas uma. Aí a resistência total vai ser a soma das 4. E, se for em paralelo, 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Nessas formas eu vou mostrar a vocês. Então, nós temos essa... A gente procura, né? Sempre procura série paralela para fazer a simplificação do circuito. Mas nós podemos ter o quê? Ter circuitos que não tem, a gente não encontra nenhum série nem paralelo, e a gente consegue simplificar o circuito, mas não usando série paralela. Não diretamente. Né? Esses circuitos vão possuir o quê? Podem possuir o que a gente chama de associação estrela ou associação delta. A associação estrela, a gente tem 4 terminais, terminal do primeiro bipolo, do segundo e do terceiro, e temos um terminal comum. Então, 1, 2, 3, 4. Já na associação delta, nós temos o quê? Não temos um terminal comum entre os 3, sempre a gente tem ligado um terminal ligado no terminal do outro bipolo. E assim nós vamos ter 3 terminais. Então, se vocês virem, né, o circuito, né, tiver 4 terminais, e você souber que é um estrela ou delta, você já sabe que se tiver 4 terminais vai ser um estrela. Por que isso é interessante? Isso é interessante, pessoal, porque a identificação de um delta e uma estrela, delta estrela, a partir da identificação, se você procurou o circuito um série paralelo e não achou, se você achar uma estrela, você vai poder converter o estrela em delta. Mas por que isso? Porque no momento que a gente converte, você vai conseguir visualizar uma associação série ou paralelo, né? Vai poder fazer a simplificação. Então, isso vai facilitar a vida de vocês. Outra coisa, quando a gente for ver circuitos trifásicos, vão possuir 3 fases, aí as cargas trifásicas são ligadas em delta ou estrela. Então, a gente vai usar isso também lá no circuito trifásico. Eu vou mostrar a vocês que dá para a gente converter uma carga em estrela para delta, representação em delta, ou uma carga em delta para estrela. Então, quando vocês forem simplificar os circuitos nos exercícios, primeiro, não procure delta estrela, porque não é toda vida que o circuito tem delta estrela que você precisa transformar. Você primeiro procura um série ou paralelo. Procurei, não achei série paralelo. Aí você procura um delta ou um estrela. Então aqui, pessoal, só um exemplo aqui a respeito da lei de Ohm. Se por um acaso aqui, ó, eu tiver uma lâmpada que consome uma corrente de 1 ampere e nós temos uma tensão de 120 volts, ó, nós podemos obter qual o valor da resistência. Tensão vai ser igual a corrente vezes resistência. Então, qual vai ser o valor da resistência? Vai ser tensão sobre corrente. Então, se a tensão é 120 volts e a corrente é 1 ampere, então aqui nós temos uma lâmpada com o valor de 120 ohms, com a resistência de 120 ohms. 120 por 120 vai dar um valor de 1 ampere. Os resistores, né, eles vão ser representados por essa tipologia. Como eu disse a vocês, ó, a corrente vai definir a polaridade do resistor. Se a corrente estiver nesse sentido, mais e menos. Aí o que acontece? Na hora que você fosse analisar o circuito, você considerou que a corrente está nesse sentido. Considerou que a corrente do resistor está nesse sentido, aí botou menos e mais. Aí está errado.
Isso é um erro de conceito. O resistor ele é um bipolo receptor. Então, esse terminal vai ser positivo e esse negativo. Se por um acaso a corrente estiver no sentido, a tensão vai ser negativa. Aqui está mais e menos, mas aqui tem um negativo. Então, ou seja, na verdade, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Né? Cada desse negativo aqui. Então, o sentido da corrente vai definir a polaridade na resistência. Temos a relação da primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, que vai nos dizer que a resistência depende da resistividade do material. Cada material vai ter a sua resistividade. E depende do comprimento, diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior for o comprimento do fio, maior vai ser a resistência. E quanto maior for a área do fio, menor vai ser a resistência. Outra coisa interessante, qual a maior bitola do fio, né? Mais corrente esse fio vai poder conduzir. Temos aqui as fórmulas das associações. Uma associação série de resistências, nós temos o quê? Associação série de resistências. O resistor equivalente é igual à soma dos três. R1, R2, R3, porque estão em série, porque circula a mesma corrente. Se aqui fosse capacitância, for indutâncias, a fórmula seria a mesma. Capacitância, eu vou mostrar a vocês como é que é. Eu vou mostrar as três resistências, depois eu falo de indutância e de capacitância. É melhor. Resistências em paralelo, a gente tem a mesma tensão. Ó. Vejam que existe os dois terminais de R1 coincidem com os dois terminais de R2, que coincidem com os dois terminais de R3. Então, nós temos a mesma tensão. E a corrente 1, e 2 e 3. Aí o valor da corrente vai depender da resistência. O resistor equivalente aqui, ó, 1 sobre o equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Se por um acaso vocês tiverem apenas duas resistências, o equivalente vai ser a multiplicação das resistências sobre a soma das duas. Professor, esse circuito tem 3 resistências, mas eu não quero usar essa fórmula. Quero usar essa outra. O que é que eu posso fazer? Você simplifica primeiro essas duas, encontra o equivalente dessas duas, e depois faz o paralelo desse equivalente com essa outra resistência. Além disso, vocês também podem ter um circuito com a parte, um circuito misto, né, com a associação série e uma associação paralela. Então, quem seria o resistor total entre o terminal A e B? R1 mais R2, mais R1 vezes R2, desculpe, R1 sobre R3, mais R1 sobre R3. Então, esses dois estão em paralelo e esses dois estão em série. Tiago, quando for capacitor indutor, se eu quiser fazer associação. Em corrente contínua, a gente não se preocupa. Por quê? Porque a gente vai trabalhar só com regime permanente. Aí o indutor é um fio e o capacitor é um circuito aberto. Então, o capacitor não deixa circular corrente sobre ele. E o indutor não. O indutor ele é um curto-circuito. Né? Ele é fosse um fio, um resistor nulo. Mas quando a gente vai trabalhar com corrente alternada, né, vocês podem ter associação de indutores e capacitores. Então, aqui, essa aula que eu mostro para vocês. A indutância, pessoal, a associação, ela é idêntica à associação da resistência. Indutores em série, o resultante é a soma de todas as indutâncias. Em paralelo, 1 sobre a indutância equivalente é igual a 1 sobre L1, mais 1 sobre L2, mais 1 sobre L3. Se for duas indutâncias, vocês também vão poder usar essa forma. E se for misto, vocês vão poder primeiro simplificar, usar o série, depois o paralelo, ou primeiro o paralelo e depois o série. Se for capacitância, pessoal, as relações invertem.
Capacitores em série. Capacitores em série, eles. A capacitância total vai ser o quê? Vai ser 1 sobre o equivalente, mas é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Se, por um acaso, vocês tiverem capacitores em paralelo, aí não. O capacitor total vai ser a soma dos três. Então, as fórmulas elas se invertem. A fórmula que você usa para o resistor em paralelo, vai usar para o capacitor em série. A fórmula que você usa no resistor em paralelo, usa o capacitor em série. A fórmula que você usa para o resistor em paralelo, vai usar no resistor em série. Resistor em série vai usar o capacitor em paralelo. Então, se inverte as relações. Então, a partir disso, pessoal, olhando aqui para esse circuito, quais serão, se eu pedir a vocês para encontrar a corrente que essa fonte de tensão aí fornece? Qual seria o valor dessa corrente? A gente pensa, né? Se eu quiser encontrar o valor dessa corrente, eu tenho que encontrar o valor da resistência, equivalente. Ah, então eu vou ter que fazer a associação desses resistores. Vou ter que verificar se a associação é procurar as associações série e paralelo para que eu possa simplificar. Vou procurar um delta estrela? Não. Você vai procurar o quê? Vai procurar um série ou paralelo. Geralmente, pessoal, a gente procura olhando para a direita. Mas isso não é uma regra, pessoal. É só uma dica, né? Então, olhando para esses resistores aí. Quais são os resistores que estão em série ou em paralelo? Na verdade, pessoal, não existe, nesse circuito inicial, não existe nenhum resistor em paralelo. Mas existe um resistor R5 em série com o resistor R6. E a soma desses dois resistores vai resultar em apenas um resistor. Esse resistor resultante vai estar em paralelo com R4. Isso vai me. Isso aqui, esses dois resistores vão me resultar em RA. RA em paralelo com R4 vai me resultar em RB. Em RB. Esse RB vai estar em série com o R3. Em série com o R3. Esse RC aqui vai estar em paralelo com R2. E se o resistor total vai ser o quê? O resistor total vai ser o resistor RD, que vai ser R1 em série com RD. Então, é assim, pessoal, que a gente resolve o circuito. Vejam que R4, R3, R5 estão em uma estrela. Mas eu não precisei fazer associar, transformar para delta.
Deixei o estrela aí parado. Fui procurar a série paralela. Então, assim, pessoal, volta para o começo da explicação, repete, né? Mas gravado vocês vão poder fazer isso. Então, é a dica que eu dou a vocês. Então, se eu tiver 3 resistores em paralelo, o resistor equivalente aqui vai ser quem? Aí vocês podem fazer nas contas, né? Vai ser. Vocês vão. O resistor equivalente vai ser 1 sobre o resistor equivalente, vai ser 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8. Vocês vão encontrar que o resistor equivalente é igual a 1,14. E uma coisa interessante, em paralelo, a resistência equivalente sempre é menor do que a menor. A menor é 2, então a menor vai ser menor do que 2. É até uma coisa interessante. Se vocês tiverem um resistor menor que é 1000 vezes menor do que os outros, vocês podem já considerar que a resistência equivalente é igual ao valor desse menor. Então, se esse valor aqui, esses resistores aqui fossem, sei lá, 2000 e 2000, vou fazer aqui a resistência equivalente. 2000 e 2000. A resistência fica a 1,9960. Praticamente 2. Então, se 2 resistores estão paralelos e um resistor é 1000 vezes maior do que o outro, você pode considerar esse maior. E se por acaso eu adicionar um resistor de 2, essa resistência ela vai o quê? Ela vai diminuir. Porque eu estou botando mais resistores em paralelo. Então, lá na casa da gente, no momento que a gente vai colocando carga, a resistência ela vai o quê? Ela vai diminuindo. Que a corrente lá, que a Cosene está fornecendo para nossa casa, vai aumentando. Deixa eu colocar aqui mais uma resistência de 2. Vai ser 1 sobre... Na calculadora aqui eu estou fazendo 1 sobre a soma dos inversos, né? 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8 e mais 1 sobre 2. Então, se eu colocar um resistor, aí a resistência vai diminuir, né? Vai diminuir para 0,72. Em relação a um circuito aberto, um curto-circuito, quando nós temos um circuito aberto, nós não temos circulação de corrente nesse ramo. Então, nesse circuito aqui, nós não temos circulação de corrente. A corrente em R1, R2, R3 é igual a 0. Porque se não tem corrente aqui, ó, que fornece corrente para o circuito, então não tem corrente em nenhum dos 3. Aqui, ó, o aberto está só em R2. Então, a gente vai ter corrente. Se eu tiver uma fonte de tensão aqui, vai ter corrente em R1 e corrente em R3, mas R2 não vai ter. Então, é isso aqui que vocês vão fazer com os capacitores no circuito de corrente contínua. Isso aqui é... Vamos pensar que aqui tem um capacitor. Vocês vão poder tirar o capacitor e deixar em aberto. Não tem nada aí. A corrente é nula. Curto-circuito é quando a gente tem um fio ligando 2 nós. Essa história do curto-circuito, né, a gente sempre lembra com a questão dos alunos, né? Não vocês, mas os alunos que têm aquela preocupação de procurar o professor mais fácil, né? Então, a corrente elétrica ela vai procurar o caminho mais fácil, e sempre vai ser o curto-circuito. Então, aqui, ó, eu tenho R1, R2 e R3. Só esses 3 resistores estão em paralelo, só que eu curto-circuitei o resistor R3. Se eu curto-circuitei o resistor R3, eu curto-circuitei todos. Então, a corrente elétrica, ela não vai querer passar por R1, nem por R2, nem por R3. Ela vai querer passar apenas pelo curto-circuito. Então, um curto-circuito é o que vocês vão fazer com um indutor, um circuito de corrente contínua. Se eu tiver um circuito de corrente contínua, o indutor vai fazer o quê? Vocês vão poder tirar esse resistor e colocar um fio. Isso vai ser um curto-circuito.
No circuito elétrico, né, um curto-circuito quer dizer que a corrente vai para infinito. Nesse caso, vai, né? Porque o resistor equivalente aqui vai ser R1 em paralelo com R2, em paralelo com R3, em paralelo com o fio. Se o resultante em paralelo é sempre menor do que a menor, então a gente já sabe que a resistência equivalente vai ser zero. Porque a menor resistência aqui que a gente tem é zero, né? Que é o curto-circuito. Mas eu posso ter um circuito elétrico, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Esse indutor vai virar um fio, né? Que é a corrente contínua. Mas eu não tenho um curto-circuito, né? Esse eu posso fazer um curto aqui, mas o circuito não vai estar em curto, né? Só os terminais aqui do indutor que eu vou poder fazer um curto. Não é toda vida que tem um curto no circuito que vai fazer um curto no circuito todo, né? Fazer aqui esse exemplo. Calcula a corrente de cada rampa em paralelo do circuito abaixo. Se o resistor do circuito do segundo ramo queimar, aí a corrente vai mudar. Então vamos calcular a corrente. Ó, qual vai ser o valor da corrente 1? 10 sobre 20. Meio e aqui meio. A corrente aqui que a fonte fornece vai ser a soma dessas duas correntes, né? Essa corrente aqui de F vai ser I1 mais I2. Vai ser 1, vai ser meio mais meio, né? Se por um acaso esse resistor aqui queimar, né? For a lâmpada queimar, a corrente agora vai ser meio e essa corrente vai ser zero. Então essa corrente aqui da fonte, ela passa a ser meio. É intuitivo, né? Se o equipamento na sua casa queimar, os equipamentos começar a queimar, a corrente que a corrente está fornecendo para sua casa vai ser menor. Essa é a analogia que vocês podem fazer. Agora, pessoal, como é que a gente circula e encontra a resistência equivalente desse circuito aqui, ó? A gente tem 5 resistências. E se eu quiser encontrar o total, o que é que eu vou fazer? Primeiro que a gente tem que fazer, procurar série ou paralelo. 4 não está em série com 6. Por quê? Porque a corrente que passa em 4, uma parcela vai vir para 6, mas uma parcela vai vir para 5. 5 não está em série com 4. Por quê? Porque uma parcela vai vir para cá e outra parcela vai vir para cá. 2 não está em série com ninguém. Que a corrente que circula nele, uma parcela vem para cá e outra parcela vem para cá. Então, nesse circuito, nós não temos nada em série. Em paralelo também nós não vamos ter, porque não temos dois terminais coincidindo. O terminal aqui, esses dois terminais, esse terminal aqui, ó, do resistor de 4 está coincidindo com o de 6. Mas esse outro terminal não está coincidindo com esse de 6. Se aqui eu tivesse um fio no lugar da resistência, não. Aí eu poderia dizer que o resistor de 4 está em paralelo com o de 6. Mas é o único caso. Se eu não tivesse aqui um resistor, tivesse um fio, aí eu poderia dizer que 4 está em paralelo com 6, que 5 está em paralelo com 4. Mas aqui a gente não tem nenhuma. Então a gente vai precisar converter esse delta para estrela. Ou eu poderia converter também esse estrela aqui para um delta. Não vou mostrar só as contas, depois eu vou fazer alguns exercícios para vocês. Então, a gente vai poder aqui fazer conversão de delta para estrela. Se eu colocar uma estrela aqui dentro desse delta, ó, e eu tirar esse delta, aí a gente vai ver associações em série, em paralelo. Então, como é que eu devo fazer essa conversão? A conversão de série, de delta para estrela ou estrela para série. Ou de delta para estrela ou de estrela para delta. Primeiro, pessoal, aqui,
É uma forma da gente fazer. Uma forma da gente fazer. A gente tem, ó, RA, o delta a gente chama de RA, RB, RC. RA, RB, RC. O estrela a gente chama de R1, R2, R3. Se por acaso eu tiver um circuito em delta, eu vou lá e... Porque no exercício vai estar assim, ó, 2, 4 e 6. Aí eu numero, boto aqui RA, RB, RC. RA, RB, RC. Aí eu vou desenhar um delta, um estrela internamente. Uma estrela. Só que esta estrela, as resistências não são colocadas de qualquer forma. O resistor equivalente em delta, no estrela, tá do outro lado aqui, ó. Aqui a gente tem um RA, então a gente vai botar o equivalente dele no estrela aqui desse lado, ó. R1, RA, RB, R2 e RC, R3, RC. Tiago, eu posso botar R2 aqui, R1 e R3? Posso, mas as formas vão ficar diferentes. A forma que eu vou mostrar aqui para vocês é uma forma simples de a gente fazer encontrar essas formas, né? Decorebazinho, que é fácil de vocês relembrarem depois. Então, se eu desenhei lá, definir RA, RB, RC, desenhei aqui as resistências, aqui é RA, aqui vai ser R1, se aqui é RB, aqui vai ser R2, se aqui é RC, aqui vai ser R3. Apago esse delta para que eu possa ver os elementos do estrela, como é que estão em relação aos outros resistores. E esses valores aqui vocês vão usar para poder fazer as formas. Delta para estrela. As resistências no estrela vai ser igual à multiplicação dos nãos equivalentes em delta, equivalente de R1 RA. RB vezes RC sobre a soma dos três. R2, RC vezes RA sobre a soma. R3 é RA vezes RB sobre a soma dos três. Já a transformação de estrela para delta, né, eu posso ter o quê? Esses três resistores aqui estão estrela e eu troco eles por delta. Eu posso fazer essa possibilidade também. Com isso eu vou fazer o quê? Fazer a multiplicação, né, de cada par das resistências dividido pela resistência equivalente lá no estrela, né, correspondente no estrela. Veja que essa parte aqui de cima, ó, numerador é igual para o denominador que vai ser diferente. R1, R2, R2, R3, R3, R1, R1, R2, R2, R3, R3, R1, R1, R2, R2, R3, R1, R3, R1. Então, se vocês fazem a transformação de delta para estrela, o denominador vai ser igual. Se for de estrela para delta, o numerador é igual. Tiago, aqui nesse circuito, eu faria... Você me indica fazer o quê? De delta para estrela ou de estrela para delta? Aí é escolha de vocês. Eu, particularmente aqui, geralmente, quando eu resolver o circuito assim, eu pego esse delta aqui e converto para estrela. Encontro os valores do estrela, apago esse delta e depois vou simplificar. Quando eu for fazer o circuito, né, na próxima aula, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem isso, né? Hoje eu estou mostrando só as formas. Quando os resistores são iguais, você fica fácil, né? Em vez de você fazer essas contas todinhas, quando você converte de delta para estrela, é só dividir por 3. Se você tiver um estrela e quiser converter para delta, é só você multiplicar por 3. Então, a resistência no estrela é igual a 1/3 da resistência do delta. A resistência do delta é igual a 3 vezes a resistência do estrela. Então, isso pode simplificar a vida de vocês. Então, por isso até que eu digo a vocês, antes de fazer conversão de estrela para delta, delta para estrela, simplifica. Porque se por um acaso você vê uma estrela e você converte,
Olha aí como, o que, é que pode acontecer. Só que se você tivesse feito um paralelo antes, você ia ver que as resistências do estrela eram iguais. Aí você converter para o delta vai ser mais fácil. Só que quando você não teve a preocupação, você vai ter o trabalho de fazer a transformação com resistores diferentes. Tiago, vai dar errado? Não. Mas vai dar mais trabalho. E geralmente, quanto mais trabalho a gente tem, mais assim, possibilidade de dar errado, né? A resistência delta vai ser igual a 3 vezes a resistência do estrela. Isso quando são resistores iguais. Existe um conceito, né, que é divisor de tensão e divisor de corrente. Porque quando a gente tem um circuito elétrico, um divisor de tensão é o quê? É quando eu tenho um circuito elétrico em série e a tensão que alimenta o circuito essa tensão da fonte vai se dividir nos elementos. E a soma das tensões de todos os elementos vai ter que ser igual à tensão da fonte. Então, o divisor de tensão ele se aplica a elementos em série, né, um circuito desse tipo aqui. Ó. Eu tenho N resistores ligados em série. A resistência equivalente desse circuito, ó, em série, vai ser igual a RT. Como é que eu poderia encontrar a tensão sobre cada elemento aqui, ó, sobre cada resistência? Eu encontro a corrente, fazendo a tensão sobre RT. Aí como é que eu encontrar V1? R1 vezes I. V2, R2 vezes I. V3, R3 vezes I. Mas divisor de tensão vai fazer com que eu encontre essas tensões de forma mais rápida, né? Sem eu necessariamente encontrar a resistência equivalente. O resistor total é igual à soma de todas as resistências e a corrente do circuito da fonte, né, a fonte de tensão dividido pela soma das resistências, né, que vai ser a resistência equivalente. Então, o que a gente vai poder dizer? Como a tensão em cada resistência é o valor da resistência vezes a corrente, é só, para que eu saiba o valor de cada tensão, é só fazer o resistor sobre o valor da resistência, que eu quero encontrar a tensão, sobre o equivalente, vezes o valor da tensão da fonte. Vejam que isso daqui é a fórmula da corrente. A gente só substituiu. Então, isso daqui é o que a gente chama de divisor de tensão. A tensão ela vai se dividindo. Então, se por um acaso você soubesse a resistência total e o valor da tensão, vocês podem encontrar o valor lá da tensão no circuito. Divisor de corrente. Circuito em série, a gente tem divisão de tensão. A soma de todas as tensões é igual à tensão da fonte. Então, V1 mais V2 mais V3 mais V4 mais até Vn vai ser igual ao valor de V. Já o divisor de corrente é aplicado para circuitos em paralelo. A regra do divisor de corrente se aplica a resistores em paralelo. Como nesse circuito aqui, ó. A gente tem N resistências ligadas em paralelo. Só que para simplificar a nossa vida, para divisor de corrente, a gente não vai usar diretamente o valor da resistência, a gente vai usar o valor da condutância. O que seria a condutância? Se a resistência é a dificuldade da corrente circular, a condutância é o contrário, é a facilidade. Então, quanto maior a condutância de um resistor, maior facilidade vai ter a corrente passar por aquele resistor. Então, a condutância vai ser igual ao inverso da resistência. Aí, qual seria a unidade da condutância? Vai ser 1 sobre o ohm, ou você pode usar também o ohm elevado a menos 1.
Então, a tensão aqui, V, é a tensão da fonte, que está sobre todas as existências. E a corrente I é a soma de todas as correntes. I1 mais I2 mais I3 mais I4 até a corrente N. Quem vai ser, pessoal, o resistor equivalente? 1 sobre o resistor equivalente vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Eu acho que vocês já estão vendo por que eu estou usando condutância. Porque 1 sobre o resistor equivalente é igual ao quê? A condutância equivalente. 1 sobre R1 é a condutância G1. 1 sobre R2 é igual a condutância R2. Então, num circuito paralelo, a condutância equivalente é a soma de todas as condutâncias. Então, vou poder encontrar o quê? Ó? Qual vai ser a condutância desse circuito? G1 mais G2 mais G3 mais G4 mais G até Gn. E a condutância total vai ser igual a 1 sobre RT. Igual a 1 sobre a resistência total do circuito. Então, a condutância total vai ser a soma das condutâncias. E a tensão é igual a corrente vezes resistência. Então, a tensão vai ser corrente vezes resistência total. E como a resistência total é o inverso da condutância, então a gente tem que a tensão é a corrente sobre a condutância total. Sendo a corrente I1 igual a G1 vezes I1 sobre GT. Então, né, quem vai ser a corrente I1? Vai ser a tensão sobre a resistência. Quem é o valor da tensão? É I sobre GT. E a resistência é 1 sobre G1. Então, substituindo aqui, ó, vai ser I1 vai ser V1 sobre R1. Então, a gente tem G1 vezes I sobre GT. Então, vejam, pessoal, que a fórmula da corrente, divisor de corrente, fica parecido com a fórmula do divisor de tensão. O divisor de tensão era o resistor que eu quero encontrar a tensão vezes a corrente da fonte. Aqui, o divisor de corrente, a corrente em cada circuito, né, em cada componente, vai ser o valor da condutância do resistor sobre a condutância total. Então, assim, eu vou poder encontrar o valor de todas as correntes em cada circuito. Talvez você já tenha visto essa fórmula de divisor de corrente com 2 resistores. Aí, quando eu tenho 2 resistores, fica mais fácil. Aí vocês veem essa fórmula com que a gente com resistência, não com condutâncias. Por quê? Ó? Aqui está faltando um GT aqui embaixo. I1 sendo G1 vezes I sobre GT, ó. Quando eu substituo, vou fazer aqui a fórmula, ó. I vezes G1, que é 1 sobre R1, e GT, que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui, quando eu tenho 2 resistências, essa fórmula fica simples. A corrente nesse resistor vai ser o quê? Vai ser o valor dessa resistência sobre a soma das duas vezes a corrente da fonte. A corrente 2. É o valor do outro resistor sobre a soma dos dois vezes o valor da corrente. Já a corrente I1 vai ser o quê? Vai ser o valor dessa resistência, que é R2, sobre a soma das duas vezes a corrente. Então, isso quando vocês têm apenas 2 resistores. Aí fica mais fácil, né? Para vocês encontrar o valor da corrente. Né? Seria o contrário, né? No resistor, no divisor de tensão, seria R1, vamos lá lembrar a forma. R1 vezes V sobre RT. Aí divisor de corrente com 2 resistores seria o quê? Seria, se eu quero encontrar I1, seria R2 sobre o R total vezes a corrente da fonte. Assim, pessoal, a gente tem o quê? O resumo. Se eu tiver 2 resistores, divisor de tensão é o resistor que eu quero encontrar a tensão sobre o E total vezes a tensão da fonte. E divisor de corrente. O outro resistor sobre a soma dos dois vezes a corrente da fonte.
Então, dessa forma, a gente pode encontrar as tensões e correntes no circuito, para um divisor de tensão e divisor de corrente. Se eu só pegar um pouco de água aqui, pessoal. Em relação às leis de Kirchhoff, basicamente nós temos o quê? Nós temos lei de Kirchhoff das correntes e das tensões. A primeira lei do Kirchhoff das correntes, ou lei dos nós, vai nos dizer o quê? Seguindo o princípio da conservação de energia, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. Então, se eu tenho um nó aqui, ó, I1 mais I2 é igual ao quê? I3 mais I4 mais I5. Ou eu poderia dizer o quê? Se eu considerar que o sentido entrando é o sentido positivo, a soma das correntes I1 mais I2 é igual a menos I3 menos I4, I2 mais I1 mais I2, aí positivo. Quem está saindo? I3, I4 e I5. Aí eu boto o sinal negativo. I1 mais I2 menos I3 menos I4 menos I5 é igual a zero. Então, somatório das correntes que encontram em uma junção ou um nó é igual a zero. A gente pode também ver esse sinal negativo, por quê? Porque a corrente está saindo, né? O sentido contrário. Se eu considerar o sentido positivo entrando, as correntes estão saindo aqui e é sentido negativo. Ah, professor, eu considerei que a corrente 1 era sentido entrando. Só que quando eu calculei, deu menos 1. Então quer dizer que a corrente não está entrando, a corrente está saindo, com o valor de 1 ampere. Vamos aqui ver esse circuito. Então eu vou explicar como é que faz, né? O que vocês fazem, né? Dá uma pausa, tenta resolver e agora depois vocês veem a explicação. A corrente I1 está saindo, a corrente I3 está saindo, a corrente I2 está entrando. Considerando o sentido positivo como entrando, então eu tenho o quê? Menos I1 mais I2 menos I3. Então, a corrente I1 vai ser I2 menos I3. Então, me dá uma corrente de 4 amperes. Então, essa corrente aqui, ó, é 4 amperes. Aqui, nesse sinal P, quem está entrando? I1 e 2. Quem está saindo? I1, I2 e 4, né? Quem está saindo? I3. I1 mais I2 menos I3 mais I4 é igual a zero. Qual vai ser o valor de 4? Menos I1, menos I2, mais I3, que é igual ao quê? Menos 1 ampere. Então, essa corrente aqui, ó, ela está com sentido saindo com o valor de 1 ampere. A lei de Kirchhoff das tensões. O que ela vai nos dizer? A soma das tensões em um circuito, em um laço, em uma malha, a soma das tensões vai ser igual a zero. Então, aqui nesse circuito, se eu considerar a corrente no sentido horário, esse terminal aqui é negativo, esse é positivo da fonte, esse negativo, esse positivo. Quais serão a polaridade do resistor? Se eu considerar a corrente no sentido horário, a polaridade vai ser mais e menos.
mais e menos. Por quê? Porque o resistor é um receptor, é um dipolo receptor. Ah, professor, eu não gosto desse sentido horário, que é o sentido horário. Beleza. Sentido horário. A polaridade da fonte não vai mudar. Aqui é mais e menos, mais e menos. Só que se você está arbitrando que a fonte é um receptor, não um gerador, porque a corrente vai estar entrando. Aí aqui, como é que vai ficar a polaridade? Nesse sentido, ó, fica mais, menos, mais e menos. A soma das tensões nessa malha vai ser igual a zero. Então, se eu considerar aqui, ó, no sentido horário, né? Mais e menos, quando eu for percorrer, quando eu for percorrer circuito, ó, esse V1 vai ser considerado como positivo, né? Que ele está fornecendo corrente. Então vai ser V1. Aqui é um receptor, né? Mais e menos. Então a gente vai ter uma queda de tensão. V1 menos a tensão VR1, menos a tensão VR2, mais a tensão V2, né? Porque aqui está a fonte está funcionando como bipolo gerador, então é mais. É igual a zero. Então a soma das tensões na malha é igual a zero. Vamos ver esse circuito aqui, ó. Eu tenho, considerando o sentido horário para a corrente, esse resistor vai ser mais e menos, nesse resistor vai ser mais e menos. Qual vai ser o valor da tensão VB? Considerando esse sentido horário, ó, a fonte de tensão ela é um gerador, então vai ser VA menos V1 menos V2. Aí aqui, ó, esse gerador, essa fonte de tensão, como a corrente vai estar entrando no terminal positivo, então ele vai funcionar como receptor. Então vai ser menos VB menos V3, igual a zero. Então, ó, VA, porque ele é um bipolo gerador, menos V1, que é bipolo receptor, menos V2, que é bipolo receptor. Essa fonte de tensão é um bipolo receptor, porque a corrente está entrando no terminal positivo, menos V3, que é igual a 2. Então, assim, ó, VA é igual a menos VA menos V1, menos V2, menos VB menos 2, é igual a zero. Então, VB vai ser VA menos V1 menos V2 menos 2, que dá igual a uma tensão de 4 volts. Então, a tensão nessa fonte é igual a 4 volts. Então, pessoal, indique vocês esses exercícios, parem, façam, né? E vocês têm a possibilidade de parar, de fazer e depois conferir a resposta, né? Então, essa é a dica que eu dou a vocês. Então, sim, pessoal, encerra a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios e eu vou mostrar como é que a gente analisa um circuito elétrico com algumas malhas utilizando o método das correntes fictícias. Então, até a próxima aula.